Hoje eu vou contar pra vocês a versão original do filme do Pinóquio, e se você já acha o filme da Disney bizarro, acredite, o conto original é muito pior. Talvez de todos os filmes da Disney que falem de contos de fadas, o Pinóquio seja o mais bizarro. Porque apesar da aparência fofa dele, tem algumas coisas muito estranhas no filme, por exemplo, aquela parte dos burros. Mas antes de eu falar da versão original, vamos recapitular o que acontece no filme da Disney para que vocês se lembrem e também para você que nunca assistiu, tenha uma ideia de como que é. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, de compartilhar, de hypar aí e de dar uma olhada também no comentário fixado, beleza? Vambora. O filme começa com o Gepeto terminando o seu boneco, que ele deu o nome de Pinóquio. Por acaso você o pegou? Sim, papai Gepeto. Eu sinto muito. Tem certeza de que pegou? Porque eu acreditaria em você se dissesse que não. Não, esse daí é outro. Acabei me confundindo, desculpa, erro meu. Mas voltando, na mesma noite ele acaba rezando para uma estrela para que transformasse aquele boneco em um garoto real. Então aparece uma fada e dá vida para o Pinóquio, mas diz que só tornaria ele um garoto de verdade se ele se provasse corajoso e não egoísta. Ela também acaba jogando magia em um grilo ali, que seria o conselheiro do Pinóquio, o grilo falante. Depois disso, o Gepeto acaba descobrindo ali que o Pinóquio tinha ganhado vida, fica muito feliz e resolve mandá-lo para a escola. Só que no caminho da escola, o Pinóquio é abordado por um gato e uma raposa, e acabam fazendo a cabeça dele, falando para ele ir num show de marionete, onde ele se tornaria muito famoso e ganharia muito dinheiro. Só que apesar do show ser um sucesso, o Pinóquio acaba ganhando nada de dinheiro. Quando ele resolve ir embora, ele é capturado e colocado em uma gaiola. Essa gaiola é colocada em uma carroça. Ali dentro aparece o grilo e a fada novamente, que depois de fazerem que o Pinóquio prometesse que não seria mais egoísta e coisas assim, a fada acaba libertando ele. Só que depois, novamente, o Pinóquio acaba se envolvendo em problemas quando ele vai para a Ilha dos Prazeres, junto com outros garotos ali. E lá os garotos podem fazer o que quiserem, podem ficar desafogando a marmota o dia inteiro, assinar OnlyFans, jogar no tigrinho. Inclusive nessa parte, o Pinóquio até mesmo fuma um charuto. Só que depois de alguns dias, os garotos literalmente viram burros e são colocados à venda, mas o Pinóquio acaba escapando e depois descobre que o Gepeto tinha sido engolido vivo por uma baleia, porque estava procurando por ele. Então o Pinóquio, se sentindo muito culpado, resolve salvar o Gepeto e se sacrifica no processo, basicamente morrendo. Só que a fada então, vendo que o Pinóquio tinha deixado de ser egoísta e foi muito corajoso em salvar o Gepeto, acaba revivendo ele e transformando ele em um garoto de verdade. Ele e o Gepeto então podem finalmente ser uma família real e viverem felizes para sempre. O Pinóquio, como a maioria dos contos de fadas, não foi criado pela Disney. As Aventuras de Pinóquio é um romance escrito por um italiano chamado Carlo Collodi, em Florença, no ano de 1883, e publicado 2 anos depois com ilustrações de Enrico Manzanti. E acontece da seguinte forma. Era uma vez, muitos poderiam pensar que essa história começa com um rei, mas não. Tudo começou com um simples pedaço de madeira. Nada de especial, apenas um tronco grosso e sólido, do tipo que se joga na lareira durante o inverno para aquecer a casa. Como exatamente isso aconteceu, ninguém sabe ao certo, mas o fato é que, em um belo dia, esse pedaço de madeira foi parar na oficina de um velho carpinteiro. Seu nome verdadeiro era Mastro Antônio, mas todos o chamavam de Mastro Cereja. Isso porque a ponta do seu nariz era tão redonda, vermelha e brilhante que lembrava uma cereja madura. Assim que viu aquele pedaço de madeira, Mastro Cereja ficou satisfeito, esfregou as mãos com entusiasmo e murmurou para si mesmo que aquele tronco havia chegado na hora certa e que serviria perfeitamente para fazer a perna de uma cadeira. Sem perder tempo, pegou o seu machado para descascar a madeira e dar-lhe forma. No entanto, no momento exato em que ergueu o braço para desferir o primeiro golpe, ele congelou na hora. Tinha acabado de ouvir uma vozinha fraca e suplicante pedindo para que tomasse cuidado e que não batesse com tanta força. Os olhos de Mastro Cereja se arregalaram de espanto. O seu rosto, já naturalmente engraçado, parecia ainda mais cômico com aquela expressão de surpresa. Olhou ao redor da oficina, tentando descobrir de onde vinha aquela voz misteriosa, mas não havia ninguém. Espiou debaixo do balcão, abriu o armário, remexeu entre as lascas de madeira espalhadas pelo chão e até espiou pela porta para ver se alguém estava ali na rua. Mas nada. Logo ele riu de si mesmo, coçou a cabeça e concluiu que só poderia ser a sua imaginação. Voltou ao trabalho e, sem hesitar, ergueu o machado e deu um golpe firme na madeira. Para sua surpresa, a mesma vozinha distante voltou a se queixar, dizendo que aquilo tinha doído. Mastro Cereja ficou paralisado, os olhos quase saltaram, a boca se abriu em choque e ele sentiu a língua secar. Quando finalmente recuperou o fôlego, murmurou para si mesmo, ainda trêmulo, que aquilo não fazia sentido. Um pedaço de madeira comum não podia falar. Talvez houvesse alguém escondido dentro dele? Se fosse o caso, ele daria um jeito nisso agora mesmo. Sem hesitar, agarrou o tronco e começou a sacudi-lo com força. Atirou no chão, bateu contra as paredes e até lançou no teto. Depois, esperou. Minutos se passaram, mas não houve qualquer som.
Forçando a risada nervosa, passou a mão na peruca e decidiu que só podia ter imaginado tudo. Para afastar o medo, começou a cantarolar e pegou o cepilho para alisar a madeira, mas assim que deslizou a ferramenta, ouviu de novo aquela voz, agora rindo baixinho e dizendo que aquilo fazia cócegas. O susto foi tão grande que Mastro Cereja caiu sentado no chão. Seu rosto, a desvermelho, agora estava completamente roxo de pavor. No mesmo instante, alguém bateu à porta. Sem forças para levantar, Mastro Cereja apenas disse que entrassem. A porta se abriu e um velhinho elegante apareceu. Era Gepeto, conhecido pelas crianças do bairro como Polentina, por causa da peruca amarela que lembrava a farinha de milho. Mas quem ousasse chamá-lo assim enfrentaria sua fúria. Gepeto, ao ver o amigo no chão, perguntou o que ele estava fazendo ali. Mastro Cereja, sem perder o humor, respondeu que estava ensinando o alfabeto para algumas formigas. O Gepeto riu e disse que viera pedir um favor. Explicou que tivera uma ideia. Queria criar uma marionete de madeira capaz de dançar, lutar esgrima e fazer cambalhotas. Com isso, planejava viajar pelo mundo e ganhar a vida. Antes sequer que o Mastro Cereja pudesse responder, uma voz misteriosa ecoou chamando o Gepeto de Polentina. O seu rosto ficou vermelho de raiva e ele se viu furioso com o carpinteiro, o acusando de ter insultado. Gepeto ficou furioso e falou que ele não deveria ser chamado de Polentina. O carpinteiro negou que teria feito isso e os dois começaram uma discussão que rapidamente virou uma briga. Entre tapas, arranhões e puxões, o Mastro Cereja acabou com a peruca de Gepeto nas mãos, enquanto Gepeto tinha a do carpinteiro na boca. Depois que se acalmaram, devolveram as perucas, apertaram as mãos e juraram amizade eterna. Gepeto então explicou que queria um pedaço de madeira para criar a sua marionete, por isso que ele foi ali. Mastro Cereja então, aliviado por se livrar do pedaço que tinha assustado ele, pegou ele e entregou para o seu amigo. Mas de repente a madeira escapou de suas mãos e acertou em cheio as pernas finas de Gepeto. O Gepeto começou a reclamar, acusando de ter atirado de propósito. O carpinteiro jurou que foi um acidente, mas Gepeto não acreditou. A discussão recomeçou e, segundo, os dois estavam se xingando e trocando novos golpes. Só pararam quando estavam cheios de arranhões e com as roupas desarrumadas. Mais uma vez, apertaram as mãos e reafirmaram a amizade. Gepeto pegou o pedaço de madeira, mancando um pouco, e seguiu para casa. Assim que chegou lá, sem enrolar muito, pegou suas ferramentas e começou a esculpir uma marionete. Sua casa era simples, com poucos móveis e até uma lareira desenhada na parede para dar a sensação de aconchego. Enquanto trabalhava, decidiu chamar o boneco de Pinóquio, acreditando que o nome traria sorte. Começou pelos olhos, que para sua surpresa, eles se moveram sozinhos, fixando nele um olhar intenso. Depois fez o nariz, mas ele começou a crescer sem parar. Quanto mais tentava parar, mais ele se alongava, até que desistiu. E assim ele esculpiu a boca. O Pinóquio caiu na gargalhada e até mostrou a língua para ele. O Gepeto então continuou formando o resto do corpo, mas quando terminou as mãos, sentiu um puxão na cabeça e depois viu que a sua peruca estava nas mãos da marionete, que estava se divertindo e rindo muito. O velho suspirou já arrependido, mas quando terminou os pés, recebeu um chute no nariz. Ainda assim, tentou ensinar o boneco a andar. No começo, o Pinóquio mal conseguia se mover, mas logo pegou o jeito e sem aviso saiu correndo pela rua. Gepeto correu atrás, mas ninguém o ajudou. Todos apenas riam ao ver aquele boneco que agora estava vivo. Até que um carabineiro apareceu e, achando que era um animal descontrolado, se posicionou no meio da rua. O Pinóquio tentou escapar, mas o policial o pegou pelo nariz comprido e o entregou de volta ao Gepeto. O velho furioso tentou puxar as orelhas do boneco, mas percebeu que havia esquecido de esculpi-las. Sem opção, segurou o Pinóquio pelo pescoço e levou de volta para casa, avisando que resolveriam isso depois. O Pinóquio, esperto, se jogou no chão e fez um escândalo. As pessoas começaram a murmurar que o Gepeto era cruel e que se deixasse o boneco com ele, poderia machucá-lo. O policial então voltou e tomou uma decisão inesperada. Ele soltou Pinóquio e levou o Gepeto preso. O velho, sem saber como se defender, chorou como uma criança, lamentando ter tentado criar um boneco bem comportado. O Gepeto foi preso, e o Pinóquio agora estava livre e correu para casa, trancado e aliviado. Mal teve tempo de descansar quando ouviu um barulho estranho. Olhando ao redor, viu um grilo grande na parede, que se apresentou como Grilo Falante, e disse que morava ali há mais ou menos 100 anos. O Pinóquio, impaciente, mandou que ele fosse embora, mas o grilo insistiu e deu um conselho para ele: crianças desobedientes nunca seriam felizes e se arrependeriam no futuro. O Pinóquio zombou disso, dizendo que odiava estudar e preferia brincar e vagar o dia todo. O grilo advertiu ainda que, se ele continuasse assim, acabaria como um burro e alvo de risadas. O boneco então se irritou, mas o grilo seguiu alertando. Se não queria estudar, deveria pelo menos aprender alguma coisa, para que assim pudesse ganhar algum dinheiro, senão essa diversão acabaria em hospital ou na prisão. Furioso então, o Pinóquio pegou um martelo e lançou contra o grilo, e sem querer, e talvez até querendo, acertou em cheio. O grilo soltou seu último cri-cri e caiu no chão, morto. O
Pinóquio mal teve tempo de se sentir culpado pela morte do grilo falante, porque logo veio a fome e começou a apertar o estômago dele, crescendo até se tornar insuportável. Desesperado, ele revirou a casa em busca de algo para comer, mas não achou nada. Nem um pedaço de pão velho, nem um osso roído por um cachorro, nada. Foi então que, entre a sujeira no canto do chão, viu algo redondo e branco. Era um ovo. Ele ficou radiante e pegou ele com muito cuidado, virando nas mãos e pensando em como prepará-lo. Faria um omelete, frito, cozido. No fim, decidiu fritá-lo. Colocou uma panela sobre as brasas. Em vez de óleo, ele acabou usando um pouco de água. Assim que a água ferveu, quebrou a casca com muito entusiasmo. Mas em vez da gema e da clara, um pintinho amarelo pulou de dentro do ovo. Alegre, ele sacudiu as asinhas e agradeceu Pinóquio por ter o poupado de todo o trabalho de quebrar a casca. Antes que o boneco pudesse reagir, o passarinho deu um salto e voou pela janela. Desapareceu no céu. O Pinóquio ficou ali, paralisado, segurando as duas metades vazias da casca. Quando se deu conta do que tinha acontecido, começou a gritar e chorar, lamentando mais uma vez não ter ouvido os conselhos do grilo e ter fugido de casa. Sem outra opção e com fome só piorando, decidiu sair e tentar encontrar alguém na vila que pudesse lhe dar um pedaço de pão. Mesmo odiando a escuridão das ruas, o Pinóquio estava com tanta fome que ignorou o medo e saiu correndo. A noite era assustadora, tinha trovões, relâmpagos no céu e o vento uivava e as árvores gemiam ao serem sacudidas, mas a fome era mais forte que o medo. Chegando no vilarejo, encontrou tudo fechado e silencioso, as ruas eram vazias. Desesperado, ele apertou a campainha de uma casa e implorou por um pedaço de pão. Um velho apareceu na janela e, desconfiado, pediu que Pinóquio esperasse. Quando voltou, mandou o boneco se posicionar embaixo da janela para receber a ajuda. Em vez de comida, jogou-lhe um balde de água fria na cabeça. Encharcado, cansado e com mais fome ainda, Pinóquio voltou para casa. Sentou-se em um banquinho e colocou os pés de madeira sobre o fogareiro para secá-los. O cansaço acabou vencendo e ele pegou num sono durante a noite. Sem perceber, seus pés começaram a queimar até virarem cinzas, e ao amanhecer foi acordado por batidas na porta. Ainda sonolento, perguntou quem era. Do outro lado, uma voz familiar respondeu. Era Gepeto. Pinóquio ainda estava meio adormecido quando ouviu a voz de Gepeto chamando do lado de fora. Tentou se levantar para abrir a porta, mas caiu no chão com um estrondo. Foi só então que percebeu que seus pés haviam sido queimados durante a noite. Desesperado, então, começou a gritar para o seu pai, mas o Gepeto não conseguia abrir a porta. Mas ao ver o sofrimento de Pinóquio, ele conseguiu dar a volta e entrou pela janela. Ao ver o boneco no chão sem os pés, a sua raiva se transformou em tristeza. Pegou Pinóquio nos braços e perguntou com lágrimas nos olhos como aquilo havia acontecido. Entre soluços e lamentações, Pinóquio contou tudo: a tempestade, a fome, o grilo falante que tentou aconselhá-lo, o ovo que virou um pintinho e voou pela janela, o velho que jogou água nele e, por fim, como adormeceu com os pés no fogareiro. Mas o que mais lhe preocupava agora era sua fome insaciável. O Gepeto então fica comovido e tira do bolso 3 peras que ele guardava para o próprio café da manhã e ofereceu para o seu filho. Pinóquio, porém, exigiu que fossem descascados. Apesar da surpresa, o velho pacientemente atendeu o pedido e colocou as cascas sobre a mesa. Depois de devorar as peras, o boneco ainda reclamou da fome. O Gepeto explicou que não havia mais nada a não ser as cascas e os miolos das frutas. No início, Pinóquio fez cara feia, mas acabou comendo tudo. Satisfeito, ele suspirou aliviado. Gepeto então sorriu e disse que aquilo era uma lição. Na vida, nunca se deve desperdiçar nada, pois nunca se sabe o que o futuro pode reservar. O Pinóquio, satisfeito após a fome, começou a reclamar que precisava de novos pés. O Gepeto, querendo dar-lhe uma lição, ignorou por um tempo, mas acabou cedendo. Enquanto trabalhava, perguntou se o boneco não fugiria de novo. O Pinóquio jurou que seria um bom menino, estudaria e cuidaria dele na velhice. Comovido, o Gepeto fez pés novos e colocou-os cuidadosamente. Assim que o Pinóquio sentiu, saltou de alegria e disse que iria para a escola, mas percebeu que precisava de roupas e de um livro. Sem dinheiro, o Gepeto improvisou um traje com papel florido, sapatos de casca de árvore e um chapéu de massa de pão. Mas faltava o livro, o Pinóquio sugeriu comprá-lo, mas eles não tinham dinheiro. O Gepeto, sem hesitar, saiu e voltou com o livro, mas sem o seu casaco. Ao perceber, o Pinóquio perguntou onde estava. O velho respondeu apenas que estava quente demais. O Pinóquio entendeu e, emocionado, abraçou Gepeto com gratidão e cobriu-o de beijos. Pinóquio saiu animado para a escola, carregando seu novo livro. Pelo caminho, sonhava acordado com seu futuro brilhante. Aprenderia a ler, escrever, a contar coisas e ganharia dinheiro e compraria para Gepeto um casaco luxuoso, com recompensa pelo seu sacrifício. De repente, ele ouviu o som de pífanos e tambores. Curioso, seguiu o barulho até uma praça, onde um teatro de marionetes estava acontecendo e com uma multidão gigantesca. Fascinado, Pinóquio quis entrar, mas o ingresso custava 4 tostões, o dinheiro que ele não tinha. Tentou vender o seu casaco de papel, seus sapatos e até seu chapéu de massa, mas ninguém quis comprá-los.
Desesperado, acabou oferecendo seu livro escolar e um catador de trapos que aceitou o negócio acabou pegando. Assim, o livro de Gepeto, que ele comprou com seu sacrifício, foi trocado por um ingresso para um espetáculo. O Pinóquio entrou no teatro de marionetes e assim que os viram, os bonecos pararam tudo o que estavam fazendo e olharam para ele. Arlequim, que era um que estava ali em cima, arregalou os olhos e apontou para ele no meio da plateia. Polichinelo confirmou num instante e todas as marionetes começaram a gritar de alegria, chamando o Pinóquio de irmão. Sem pensar duas vezes, o Pinóquio deu um salto e em poucos pulos ele estava no palco. Foi recebido com muito amor, mas a plateia começou a reclamar pedindo para que continuassem o show. De repente a alegria acabou. O dono do teatro apareceu, um homem enorme com uma barba preta enorme e olhos vermelhos assustadores. Ele segurava um chicote feito de rabo de gatos e cobras trançados. Olhando sério para o Pinóquio, ele perguntou por que ele estava causando tanta confusão. O boneco tentou se explicar, mas o homem mandou que ficasse quieto e disse que resolveria isso depois. Quando o espetáculo terminou, o dono do teatro foi até a cozinha, onde um cordeiro assava no espeto, e ele precisava de mais lenha para o fogo e decidiu que o Pinóquio seria perfeito para isso. Ele chamou Arlequim e Polichinelo e ordenou que trouxessem o boneco. Os dois ficaram assustados, mas não tiveram coragem de desobedecer. Pouco depois voltaram carregando o Pinóquio, que se debatia e chorava, implorando para não morrer. Ele gritava pelo pai pedindo ajuda, mas ninguém sabia o que fazer. No teatro, o caos tomou conta quando o Pinóquio foi levado até o temido comedor de fogo. O diretor parecia assustador, mas ao ver o boneco chorando e pedindo para não morrer, sentiu pena. Sem conseguir se conter, acabou espirrando. Arlequim, percebendo isso, sussurrou para o Pinóquio que aquele era um bom sinal, porque o comedor de fogo sempre espirrava quando ficava comovido. Apesar da piedade, o comedor de fogo ainda precisava de lenha para assar o seu jantar e decidiu que, em vez do Pinóquio, queimaria o Arlequim. O pobre marionete desabou no chão com medo. Desesperado, Pinóquio implorou pela vida do amigo e, sem conseguir convencer o diretor com pedidos humildes, tomou coragem e se ofereceu para morrer no lugar do Arlequim. A bravura do boneco comoveu a todos, até mesmo os oficiais de madeira, que começaram a chorar. O comedor de fogo então tentou resistir, mas após alguns espirros, abriu os braços e declarou Pinóquio um garoto corajoso. Como recompensa, deu para ele um abraço e poupou o Arlequim. A notícia da decisão fez os outros marionetes comemorarem até o amanhecer, enquanto o comedor de fogo aceitava que teria que comer o seu jantar mal passado. No dia seguinte, o dono do teatro chamou Pinóquio de lado e perguntou sobre o seu pai. O boneco contou que seu nome era Gepeto e que era um homem simples e carpinteiro. Apesar de trabalhar muito, mal conseguia ter dinheiro para se sustentar. Chegou até mesmo a vender o próprio casaco para comprar um livro escolar para ele. Comovido, o homem deu-lhe 5 moedas de ouro para levar ao pai. Radiante, o Pinóquio partiu para casa, mas logo encontrou uma raposa manca e um gato cego, que andavam juntos como velhos amigos. Eles o reconheceram e puxaram conversa, mencionando que havia visto o Gepeto tremendo de frio. O Pinóquio, empolgado, contou que seu pai não precisaria mais sofrer porque agora ele era um garoto rico. Mostrou as moedas e os dois estranhos, ao ouvirem o som do ouro, demonstraram um interesse muito suspeito. Os dois curiosos perguntaram o que ele faria com tanto dinheiro. O Pinóquio respondeu que compraria um belo casaco para o seu pai e um livro para poder estudar. A raposa então começou a rir, dizendo que ele perdeu uma das patas por querer aprender, e o gato completou dizendo que, por insistir em estudos, acabou ficando cego. Antes que o Pinóquio pudesse refletir sobre aquelas palavras, um passarinho negro apareceu e alertou ele para não confiar em maus conselhos. Mal terminou de falar e o gato saltou e devorou o passarinho. E seguiram viagem até que a raposa fez uma proposta tentadora. E se, em vez de 5 moedas, o Pinóquio pudesse ter centenas até milhares? O boneco quis saber como isso seria possível. E a raposa explicou que existia um campo mágico, onde bastava enterrar uma moeda e na manhã seguinte uma árvore carregada de ouro brotaria. Fascinado, Pinóquio esqueceu-se completamente do pai, do casaco e da escola e decidiu seguir os novos amigos até o misterioso Campo dos Milagres. O Pinóquio, a raposa e o gato caminharam até chegarem à estalagem da Lagosta Vermelha. A raposa sugeriu que descansassem e comessem algo antes de seguirem viagem à meia-noite rumo ao Campo dos Milagres. Na hora da refeição, a raposa e o gato comeram exageradamente, enquanto Pinóquio, ansioso com a promessa de riquezas, mal tocou na comida. Depois de jantar, pediram quartos. A raposa avisou o homem ali para acordá-los à meia-noite. No entanto, quando Pinóquio despertou com as batidas na porta, descobriu que seus companheiros haviam partido há horas. O homem explicou que o gato recebera um telegrama informando que seu filho estava doente e por isso eles partiram às pressas, deixando a conta para o Pinóquio pagar. Ele foi informado de que a dupla o esperaria no Campo dos Milagres ao amanhecer. No caminho, a escuridão e o silêncio o deixaram inquieto.
De repente, viu uma pequena luz piscando no tronco de uma árvore. Era o fantasma do grilo falante, que avisou ele para desistir da viagem e levar as moedas de ouro de volta para o pai. Aconselhou ele a desconfiar de quem prometesse riquezas fáceis, mas Pinóquio, teimoso, insistiu em seguir adiante. O grilo então apenas desejou que o céu protegesse o Pinóquio durante a noite de assassinos até o amanhecer. O Pinóquio seguiu seu caminho refletindo sobre como garotos eram azarados, sempre recebendo conselhos e advertências. Ele se convencia de que esses tais assassinos eram apenas histórias para assustar crianças e que, se os encontrasse, poderia simplesmente mandá-los embora ou fugir. Mas antes que pudesse pensar mais nisso, percebeu duas figuras estranhas ali na escuridão. Dois estranhos encapuzados pularam em sua direção e exigiram dinheiro. Com medo, Pinóquio escondeu as suas moedas de ouro sob a língua e tentou gesticular que não tinha nada. Mas os agressores não se convenceram e começaram a puxá-lo brutalmente, tentando forçá-lo a abrir a boca. Um deles, irritado, pegou uma faca e tentou meio que abrir a boca do Pinóquio com ela. O Pinóquio, em um ato desesperado, mordeu a mão do seu agressor e cuspiu. Para sua surpresa, não era uma mão humana, mas uma pata de gato. Aproveitando o momento, ele conseguiu escapar e correu pelos campos, com os dois perseguidores logo atrás. Após correr por milhas exausto, subiu um pinheiro alto tentando se esconder, mas os agressores não desistiram, juntaram madeira e atearam fogo na base da árvore. Vendo as chamas subirem, o Pinóquio saltou ao chão e começou a sua fuga. Já quase amanhecendo, encontrou uma grande poça de água lamacenta bloqueando seu caminho. Seu Peçonha saltou por cima e os perseguidores tentaram fazer o mesmo, mas erraram o cálculo e acabaram caindo direto na água. Convencido de que tinha finalmente despistado seus perseguidores, o Pinóquio olhou para trás e viu duas figuras emergindo da lama ainda atrás dele. Pinóquio corria sem fôlego, sentindo que os assassinos estavam cada vez mais perto. Foi quando avistou uma casinha branca no meio da floresta. Se conseguisse chegar até lá, talvez estivesse a salvo. Com o coração disparado, chegou à porta e bateu com força, mas não havia nada. Tentou de novo, agora chutando, mas a casa permaneceu em silêncio. De repente, uma janela se abriu e uma menina de cabelos azuis apareceu. Seu rosto era pálido como cera, os olhos fechados, as mãos cruzadas no peito. Com uma voz fraca, murmurou que ali todos estavam mortos, inclusive ela, que esperava o seu caixão. Desesperado, Pinóquio implorou para que o deixasse entrar, mas antes que pudesse insistir, sentiu as mãos fortes agarrando o seu pescoço. Os assassinos o ergueram do chão. Ao ver seu desespero, zombaram dele. Exigiram que abrisse a boca, e quando perceberam o tilintar das moedas escondidas sob a sua língua, tentaram arrancá-las à força. Como ele se recusava, decidiram acabar logo com aquilo. As facas afiadas cortaram o ar e golpearam Pinóquio, mas se partiram em pedaços contra a madeira dura. Vendo que não daria certo esse método, resolveram dar um fim no Pinóquio de outro jeito. Amarraram suas mãos, passaram uma corda pelo seu pescoço e o penduraram em uma árvore muito alta. Esperaram por horas, mas o Pinóquio continuava vivo, debatendo as suas pernas. Irritados, foram embora, dizendo que voltariam no dia seguinte para encontrá-lo morto. Se o Pinóquio ficasse pendurado por mais tempo, estaria perdido, mas felizmente, a fada de cabelos azuis o viu na janela e com 3 palmas chamou um falcão ordenando que cortasse a corda e o deitasse no chão. O falcão obedeceu e ao soltá-lo, ouviu o boneco suspirar. A fada então chamou o seu cocheiro, um poodle vestido elegantemente, e mandou buscar o Pinóquio em sua carruagem puxada por camundongos brancos. De volta à casa, deitou-o na cama e chamou 3 médicos, um corvo, uma coruja e um grilo falante. O corvo decretou que o Pinóquio estava morto. A coruja discordou e o grilo, que já conhecia o boneco, afirmou que ele era desobediente e que fazia seu pai sofrer. Ao ouvir isso, o Pinóquio começou a soluçar. Surpresa, a fada levantou o lençol e viu o boneco derretendo em lágrimas. O corvo afirmou que, quando os mortos choram, estão melhorando. A coruja discordou outra vez. Para ela, os mortos choram porque não querem morrer. O vento aumentou, balançando o seu corpo de um lado para o outro, apertando ainda mais o nó. Sua visão começou a escurecer e os últimos instantes de consciência, ele murmurou quase sem perceber. Se ao menos o seu pai estivesse ali, talvez as coisas fossem diferentes. Então seus olhos se fecharam, sua boca se abriu e ficou imóvel, deitado ali na cama, como se estivesse morto. Galera, como o conto é muito maior do que eu imaginava, eu vou deixar para continuar em um outro vídeo, beleza? Se você gostou, deixa o like aí, que se ele bater 1000 likes rapidamente, eu já trago a parte 2 nesse domingo aqui, beleza? Não esqueça de compartilhar o vídeo também, se inscrever no canal e a gente se vê em breve.